de acordo aí com a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, vamos falar hoje sobre a vida exemplar do cristão. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos na sua presença, felizes por chegar à tua casa, junto com a tua amada igreja, para cultuar a ti. Tu és digno de toda adoração. Pedimos que teu Espírito Santo nos guie nessa ministração, aplique a sua palavra em cada coração, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham das suas casas, que Deus continue a falar conosco, Pai, que a sua palavra incomode-nos para que nos tornemos cristãos melhores, que vivam, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, meu irmão. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar conosco, só relembrando os irmãos que a mensagem anterior nós tratamos acerca de atitudes que nos fazem crescer. Nós vimos aí, mesmo no início do capítulo 2, até o versículo 10, uma série de ações, uma série de atitudes que o cristão faz para que nós tenhamos um crescimento saudável à luz da palavra de Deus, que é o despojamento em relação à velha natureza, desejar ardentemente a palavra de Deus, aproximar-se de Cristo, que é uma pedra viva em que nós estamos edificados, identificar aqueles que são ímpios, descrentes, para que a gente não tenha a mesma conduta que eles. E a última atitude que eu ministrei na reflexão passada foi que nós temos aceitar, as nossas responsabilidades e privilégios. A responsabilidade é entender que nós somos propriedade exclusiva de Deus, e a nossa responsabilidade é proclamar isso ao mundo através da evangelização. E hoje nós vamos ver alguns exemplos que o cristão deve dar. Somos exortados, à luz da palavra de Deus, a sermos um cidadão exemplar. A primeira atitude, pelo menos prática, ou então dever do cristão, para que nós possamos mostrar uma vida exemplar diante do mundo, está aí no versículo 11, é renunciar às paixões carnais. Está muito claro, O versículo 11, Pedro vai dizer: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meus irmãos, quando você escuta essa expressão, desejos carnais ou paixões carnais, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Geralmente são pecados na área sexual. Sempre que nós escutamos essa palavra desejos carnais, a gente associa isso a algum pecado, como a questão da prostituição, como a questão do homossexualismo.
todas as práticas que pervertem o padrão estabelecido por Deus à luz da palavra do Senhor. Mas, irmãos, nas Escrituras, desejo carnal não é só isso. Obras da carne não é só isso. Não se limita apenas às paixões carnais, a práticas nas áreas sexuais. Se nós dermos uma olhadinha, por mais rápido que seja, na carta de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 não, a partir do versículo 19, olha a visão que o apóstolo Paulo tem, eu vou ler para vocês, acerca do que são essas paixões carnais. Paulo vai dizer em Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, aspecto sexual. Aí ele diz outro aspecto, versículo 20, idolatria, feitiçaria, aspecto de culto. Isso são obras carnais. Aí ele diz, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essa. Quer dizer, Paulo não vê paixões carnais apenas nas áreas sexuais. Paulo vê como inveja. Se eu me torno uma pessoa invejosa, se eu me torno uma pessoa de facção, vingativa, isso já é um desejo a ser abandonado. Pedro está dizendo, nós temos um dever como cristão de ter um exemplar conduta nas mais diferentes áreas que você está, aonde você trabalha, no seu casamento, com quem você convive, as áreas que Deus permitiu que você esteja. Pedro diz que a nossa conduta seja exemplar. Primeiro, se abstendo. Lembrando que a palavra abster-se é a mesma coisa de renunciar. Renuncie à inveja, à bebedice, à glutonaria, à mentira, à facção, à dissensão, tudo aquilo que não condiz com a prática cristã. E Pedro vai dizer o seguinte, mas essa abstinência diz por quê? Aí ele diz no finalzinho do versículo 11, todos esses desejos fazem guerra contra a alma. Contra a alma de quem? Do crente, irmãos. Você acha que um ímpio, um descrente, um incrédulo, que não teme a Deus, tem problema em fazer os desejos da sua carne? Claro que não. Você acha que ele tem problema com a inveja, com a bebedice, com a glutonaria, com a dissensão? Claro que não. Quanto maior o fogo, quanto maior for os escândalos, quanto maior for a desobediência, melhor para o mundo. Mas para nós não. Para nós é uma guerra contra a nossa alma. Ou você acha que o pecado não nos corrompe? Ou nós achamos que o pecado, meus irmãos, não afeta o crente a tal ponto dele não entristecer o Espírito Santo? Claro que sim. Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não torne o Espírito Santo inoperante dentro de vocês. E o que faz o Espírito Santo se tornar inoperante? É alimentar a sua carne. É fazer a sua vontade. É deixar que essas paixões lhe dominem, em vez de você ser dominado pelo Espírito Santo. Então, devemos ter uma conduta, devemos ser cristãos exemplares? Sim. Primeiro, nós devemos entender que a nossa natureza, ela é pecaminosa e precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, venhamos e convenhamos, irmãos. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele quer saber de fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, e não a vontade da carne. O segundo dever que nos mostra ou nos evidencia que somos cristãos exemplares está no versículo 12. É quando nós mantemos um exemplar procedimento no mundo. No mundo aqui em relação aos descrentes, no meio dos gentios. Olha o que Pedro diz aí no versículo 12. Pedro diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Aí ele diz, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Há duas verdades claras que Pedro está dizendo aqui. A primeira é que nós mais cedo ou mais tarde vamos estar na boca do mundo. Mais cedo ou mais tarde. Se você fizer coisas boas, vai estar. Se você fizer coisas ruins, também. O mundo, existem pedras na mão do mundo. Isso é regra.
A questão é quando é que eles vão lançar, mas de certeza vão lançar pedras contra a igreja do Senhor. Paulo vai dizer, escrevendo aos Timóteos, que aquele que quer viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguições. Você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, se prepare para as perseguições. Nós estamos falando de Paulo, né? Paulo foi esbufeteado, chicoteado, preso, teve como morto, naufrágios enfrentou, fome o apóstolo Paulo passou, perigo, espada, nudez, risco de morte constante, tudo que você possa imaginar, mas foi por causa de um motivo, Jesus Cristo. Tudo que ele passou foi por causa da sua santidade, do seu temor e obediência. Não foi por causa dos seus pecados ou escândalos, foi por causa do seu bom procedimento. Pedro está dizendo que, sem dúvida, o mundo olha para nós como malfeitores. Vamos fazer jus aqui ao contexto. O contexto de Pedro, irmãos, era o seguinte: os cristãos, eles eram acusados de infiéis. Quantos deuses nós acreditamos? Um só. Há um só Deus e um só Senhor. Para nós não tem dúvida. Mas quantos deuses havia na época? Centenas, né? Até hoje existem centenas nas religiões mais antigas do mundo, pelo menos das massas, existem centenas de deuses. Mas o cristianismo diz, não, só tem um. Então, quando um gentil se aproximava para conversar com um cristão do primeiro século e perguntava, quantos deuses você acredita? Ele diz, um, só tem um. E aí os cristãos eram chamados de infiéis. Na hora da ceia, nós dizemos o quê? Que estamos comendo o pão e o vinho. O que representa o pão? O corpo de Cristo. E o vinho? O sangue de Cristo. Sabe o que os gentios diziam? Esses homens, eles são antropófagos. Eles são comedores de carne humana. Quer dizer, os cristãos, eles eram acusados dos pecados mais absurdos. Eles eram acusados de incesto, de relação sexual com seus próprios familiares. Mas por quê? Porque nós chamamos todos de irmãos, não é? Você diz, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. E você diz isso com a sua própria esposa. Ou você não chama a sua esposa de irmã? Eu chamo minha esposa de irmã. Só que isso é uma questão espiritual. Do Salvador dela ser o mesmo que o meu, do Deus dela ser o mesmo que o meu. Isso é uma visão espiritual de irmandade. Mas para a época não. Quer dizer, os cristãos, eles eram acusados de malfeitores injustamente. Aí Pedro está dizendo, irmãos, já que nós somos acusados injustamente, vamos ver se a gente equilibra a nossa conduta, equilibra a nossa vida, para que se as pedras vierem de lá para cá, elas sejam injustas e não justas. Que as acusações que fazem contra a igreja do Senhor, elas sejam levianas, elas sejam mentirosas e não verdadeiras. Porque se eu dou arma, ou se eu dou munição para o mundo, aí eu não posso reclamar do tiro que eu recebi. Mas Pedro está dizendo, olha, nós devemos ter um exemplar procedimento. Primeiro, se abstendo das paixões carnais. Segundo, ele diz, tendo uma conduta exemplar no meio dos ímpios. Que conduta é essa? Aí ele vai dizer, nós devemos praticar as boas obras para que Deus seja glorificado. Boas obras. Boas obras nas Escrituras, irmão, não é só dar pão ao faminto, não. Você ser um bom vizinho é uma boa obra. Você ter um bom relacionamento na comunidade que você vive é uma boa obra. Você ser um pagador de impostos é uma boa obra. Um dos escândalos que se pode ter no meio evangélico pode ser nas áreas mais diferentes que se possa imaginar. Eu me lembro que eu contei aqui um testemunho de um pastor nosso, que pastoreava uma determinada igreja, e ele percebeu que muitos dos irmãos dessa igreja eram cheios de gato na energia, cheio de gato na energia, isso no início dos anos 2000. Aí ele chegou na casa do irmão e foi dizer que estava triste. Disse, rapaz, eu fiquei sabendo que todos os irmãos aqui têm gato na energia. Aí chegou na casa do irmão e disse, pastor, mas aqui não tem não, viu? A pastor Cega se alegrou, disse, rapaz, aqui não tem gato não, porque no dia que eu fui inventado botar, quase morria de um choque. Aí, quer dizer que ela não estava compartilhando o que não fez, foi o que não conseguiu fazer. Aí você acha, irmãos, que isso é bonito para os cristãos? De repente chega lá a Coserne na sua casa e invade, escandaliza o evangelho.
Isso nas mais diferentes áreas. Pedro está dizendo que o nosso procedimento deve ser exemplar por apenas um motivo: Deus ser glorificado com as nossas boas obras. Não é nós ser aplaudido ou tocar trombeta para nós, é Deus ser glorificado. Quando nós somos pagadores de impostos, quando nós somos bons maridos, bons vizinhos, quando nós somos um cidadão de bem, aí Pedro diz: Deus é glorificado. Tudo isso, irmãos, é uma conduta, é uma vida exemplar. Outro exemplo que Pedro vai nos dar, que devemos ter, é a submissão às autoridades. Mas por que essa submissão? Está aí no versículo 13. Ele diz aí: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Ele já começa dizendo assim: nós devemos ser submissos a todas as autoridades. Aí Pedro, já no versículo 13, ele diz, como ao Senhor. Quer dizer, não tem acordo, meu querido, não tem acordo não. A submissão às autoridades, sejam jurídicas, sejam legislativas, sejam judiciárias, todas as autoridades que existem na face da terra foram instituídas por Deus. Agora, se elas pervertem, se elas são injustas, se elas são maus, isso não compete a nós. A única forma de tirar o legislativo dos corruptos é procurando pessoas melhores para que entrem na política e nas mais diferentes áreas. Mas Pedro está dizendo que compete a nós ser submissos a ela. Houve uma entrevista na cidade de Natal, aqui a nossa capital. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Foi um guarda da Polícia Federal, fazia as barreiras, as barricadas, quando estava se aproximando do carnaval, ou então no carnaval mesmo, ou então no carnatal. Aí o que os policiais federais faziam? Faziam as barricadas e eles estavam lá com aqueles que verificam se você tem álcool ou não. Você sopra naquele bafômetro e vai saber o teor de álcool que você tem. Aí o policial federal disse que os mais confuseiros, os mais irresponsáveis eram os crentes. E ele disse por quê? Ele disse porque os crentes se sentiam ofendidos. Os crentes provavelmente ou iam para o culto, ou vinham de um culto, e o policial parava, pedia o documento, mostrava o documento do carro, mostrava o documento da sua habilitação. Mas quando o policial dizia só para aqui, os crentes queriam dar uma lição de moral no policial federal. Não, eu sou crente, eu estou vindo do culto, você não sabe de onde eu venho. Aí o policial disse: é por isso, meu filho, que eu quero que você sopra aqui, eu não sei de onde você vem. Quer dizer, os crentes dando um mau testemunho diante da Polícia Federal. Meu filho, se você puder soprar 10 vezes, sopre 10 vezes. E se você tiver alcoolizado, aí sopre 20 e vá para a cadeia, em nome de Jesus. Porque lugar de bêbado não é no volante. Ou você fica bêbado em casa, Deus o livre que fique, mas de preferência em casa ou na cadeia. Porque na estrada você vai matar uma mãe, você vai matar um pai, você vai matar seja quem for. Porque bebida e direção não combinam. Aí os crentes, no momento de dar exemplo, estavam fazendo isso. Eu vi aquela reportagem, eu baixei minha cabeça e digo: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguns cultos de missões eu participei na região, eu fui parado por tudo que é polícia que você possa imaginar. Tudo que é polícia eu fui parado. Militar, civil, até o exército eu fui parado também. Aqui mesmo na entrada de Melancia, teve uma barricada, não sei se vocês se lembram, que o exército parou ali. Eu fui parado por tudo. Eu digo: agora só falta o exército. Aí no mês seguinte o exército estava parando, era tudo. Eu digo: agora pronto, meu amigo, você está errado como cristão, então assuma todas as suas responsabilidades. Não vá brigar, não vá xingar, não vá dizer você deixou fulano passar. Eu vivi com Thalita, eu estava indo para Souza, na Paraíba. Na época eu não tinha habilitação, eu só andava com a minha moto em dia. A moto passava e eu ficava, né? Eu não tinha habilitação. Aí estava lá a barricada, aí na nossa frente estavam duas moças, seminuas em cima de uma moto. Aí o policial, as duas moças, foram passando, o policial olhou e disse: bom dia, e deixou elas passar. Aí quando viu eu disse: pare. Foi o que eu vivi. A minha esposa estava do meu lado quando isso aconteceu. Aí o policial parou e disse: documento da moto e habilitação. Eu disse: rapaz, a habilitação não tenho, estou tirando. De fato, de verdade, estava tirando. Mas o documento da moto está aqui.
Aí ele pegou o documento da moto, olhou direitinho, olhou a placa, ele disse, não, pode-se embora, vá-se embora. Aí Thalita bateu assim no meu ombro e disse, mas rapaz, é isso mesmo, né? Aquelas duas mulheres semi-nu, o guarda disse, bom dia, vá com Deus, né? E nós, meu amigo, eu disse, minha filha, não importa quem ele para. Se ele me parou, se ele nos parou, eu tenho que assumir todas as responsabilidades. Se ele quisesse levar a moto, levava. Se me quisesse levar, levava também. Meu amigo, não aumente o seu tom se você está errado. Não faça isso. Por favor, não faça isso. É o que Pedro está dizendo. Pedro disse, irmãos, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Aonde você for, meu irmão, você leva o nome de Cristo. Aonde você for, você leva o nome de cristão. Então, quanto maior for o seu exemplo, melhor. Melhor. Não cheie não, que é pior. Não cheie não. Porque às vezes você vai querer fazer zoado estando errado, e você finda errando, irmãos. Finda prejudicando cada vez mais você. Aí ele diz aí no versículo 14. Ele diz, versículo 13 diz, quer seja o rei como o soberano, 14, versículo 14, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Pedro está dizendo no versículo 14, o objetivo dessas autoridades. Elas servem para punir o mal e dar louvor àqueles que são bons. Você está certo? Passe na barricada federal. Você está errado? Fique. Vai fazer o quê? Você quer fazer uma oração? Você quer fazer um clamor? Ore. Mas ore enquanto sua moto está indo embora. Porque se você segurar a moto, você vai com ela. Não tem o que fazer, meu filho. As leis, elas existem para serem cumpridas. O que tiver ao seu alcance, faça. Principalmente em relação ao que é certo, o que é justo e o que é acordado, como cristãos que somos. Aí Pedro diz, versículo 15, ele continua, mas por que, pastor, essa submissão? Será que eu não posso burlar as leis, não? Será que eu não posso fazer do jeito que gosto, não? Olha o que diz o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Há dois motivos aqui para o nosso exemplar procedimento. Primeiro, é que deem glória a Deus. Não é isso que ele diz? Pela nossa prática das boas obras, Deus seja glorificado. Esse é o primeiro motivo que já é suficiente para nós sermos cristãos exemplares. É Deus ser glorificado pelas nossas boas obras. Agora, ele diz o segundo motivo. Ele diz, essa é a vontade de Deus. Como se não bastasse, aí ele diz o terceiro motivo. Ele diz, para que façais emudecer. O que é emudecer? Calar a boca. Calar a boca. Eu me lembro do testemunho do nosso pastor Damião. Damião, ele é semi-analfabeto. Semi-analfabeto. Semi-analfabetos são aquelas pessoas que só sabem escrever o nome. Eles são semi-analfabetos. O pastor Damião, ele tirou a habilitação dele, conseguiu tirar, foi um milagre mesmo. Quando ele foi fazer o psicoteste, aí a moça disse, o senhor sabe ler? Aí ele disse, a Bíblia. Aí ela disse, não, então está tranquilo, mas isso aqui você vai saber ler. Ele disse, sei não. Quando perguntou a idade do pastor Damião, Damião disse, ela disse, olha, você não vai passar não, viu? Eu não quero lhe desanimar não, mas tem como você passar não. Você estudou para a prova? Ele disse, eu assisti às aulas, mas não aprendi, foi nada. E fez a prova. Quando foi com 15 dias, chegou a carteira de habilitação de Damião, na casa dele. Aí ele estava com a motinha dele, habilitação, moto em dia, uma 99 que ele tinha. Eu conheci essa motozinha 99, verde. Aí ele disse que estava indo para casa num culto, ele e um presbítero da igreja. Mesmo naquela subida ali do posto Curió. Aí ele disse que parou um carro da Polícia Federal na frente da moto dele, um do lado e um atrás. Ele disse, pronto, agora... A impressão que eu tenho é que eles olharam para aquela moto simples, aqui para aquele senhor de idade, e falaram assim, hoje a gente vai levar mais uma moto. Aí Damião, ele tem um jeito bem excêntrico, né, bem alegre. E Damião buzinou, mandou ele encostar, ele encostou. Aí diz, ô meus irmãos! Aí desceu bem 20 policial ao redor de Damião. Ele disse, habilitação e documento da moto. Aí o pastor Damião disse, só se for agora.
Aí arrastou o documento da moto, a habilitação, olharam para a habilitação, olharam para Damião, olharam para a habilitação, olharam para Damião e disse: rapaz, aqui nós perdemos a viagem. Aí entregaram a habilitação e Damião foi-se embora no meio de 3 carros da polícia. Meu amigo, se você está certo, o ímpio só tem uma coisa a fazer, que é emudecer, é calar-se. Vai calar e vamos embora. Vai fazer o quê? Você acha que eles iam levar e nós? Não dá. Pedro está dizendo que o nosso exemplar procedimento cala a boca do ímpio. Meu amigo, você está certo. Agora, pastor, eu quero dizer que nós não somos vítimas de injustiças? Claro que sim. No decorrer da nossa exposição bíblica, Pedro vai mostrar uma série de exemplos de injustiça que o cristão vai sofrer, mas que nós venhamos a sofrer por causa da injustiça. Agora, se a gente sofrer por causa da justiça, meu filho, aí você está colhendo aquilo que você plantou. Então, primeiro, nós, como somos peregrinos, olhando para a nossa pátria celestial, nós devemos renunciar às paixões carnais, nós devemos manter um exemplar procedimento no mundo, essa é a vontade de Deus, nós devemos submeter-se às autoridades e, por último, nós devemos viver como livres em Cristo. Está aí do versículo 16 e o 17. Olha como é bonito, irmãos, esse versículo. É uma advertência, né? Ele diz aqui: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Como assim? Como é, Pedro? Você está dizendo que alguns usavam a liberdade por pretexto de malícia? Sim, a liberdade em Cristo. E eu explico. Você vai encontrar pessoas aí no meio da rua, ou talvez até dentro da sua casa, que dizem assim: eu sou salvo, a salvação é pela fé, acabou-se. O que eu faço ou deixo de fazer não interfere em nada. Uma vez salvo, para sempre salvo. Não é bonita essa frase? Não é bíblico uma frase dessa? Espera aí, meu filho. Aí vem a pergunta seguinte: você foi salvo de quê? Aí a gente tem que responder, né? Do pecado. Então eu fui salvo do pecado. Glória a Deus por isso. Sim, mas depois disso, você foi salvo para quê? Aí tem que ter uma resposta. Qual é a resposta que a Bíblia dá? Para termos uma vida santa e irrepreensível. Então, meu querido, fé sem obras, ela é uma fé morta. Não se engane, irmãos, que a nossa salvação é pela fé, mas não é uma fé sozinha. A nossa fé em Cristo, a fé genuína, ela não é sozinha, ela não é morta, ela é viva. E com que ela é acompanhada? Ela é acompanhada com santidade, ela é acompanhada com temor, ela é acompanhada com obediência, ela é acompanhada com renúncia. Não é uma fé d'água no sal. É uma fé viva, é uma fé operosa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo diz: eu louvo a Deus pela fé operosa. Como assim a fé não é abstrata? Não, meu filho. Tiago vai dizer: de acordo com o que você faz, eu sei a fé que você tem. Não é o que Tiago diz? Tiago diz: olha, traga a sua fé sem obras, que eu vou lhe mostrar a você a minha fé pelas obras que eu tenho. Então você professa a fé que você quiser, mas é a obediência que marca a nossa santidade. É a nossa obediência que é o marco, que é o crivo do cristão na terra. Então tem alguns cristãos do primeiro século: não, eu estou livre, agora eu já estou salvo, agora eu posso me embriagar, agora não existe limites para o meu pecado, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Calma. Você está livre, é verdade, você está livre. Mas você está livre para quê? Final do versículo 16 diz: a gente está livre para quê? Ele diz: mas vivendo como servos de Deus. Você está livre para obedecer. Você não é mais escravo do pecado, glória a Deus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não é mais escravo do pecado. Agora o pecado não dita as regras da sua vida. Agora você é servo de Deus, aleluia, né? Glória a Deus que o pecado não tem mais poder de nos guiar, de nos levar e influenciar. Agora eu sou livre para servir ao meu mestre. Agora eu sou livre para ser santo como Deus quer que eu seja santo. A nossa liberdade não é para pecar, meus irmãos. A nossa liberdade é para ser santo.
Aí Pedro vai dizer como é que você deve usar essa liberdade. Ele diz em versículo 17: tratai todos com honra. Às vezes a pessoa quer tratar bem o líder, quer tratar bem uma figura proeminente da sociedade, mas essa não é recomendação bíblica, irmão. Você tem que tratar bem a todos. Aprenda a falar com as pessoas, a ter respeito com as pessoas, porque essa é a vontade de Deus. O próprio Pedro está dizendo aqui que nós devemos honrar, e honrar quem? Ele diz honrar todas as pessoas. Todos que você puder honrar. O pastor, mas ele tem uma vida profana. Trate como ser humano, como imagem e semelhança de Deus que o é. Honre, não apenas isso, ele diz, versículo 17: amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Você pode até não gostar de uma figura política, pelos escândalos de corrupção que ela tem. Mas se uma figura política corrupta está no poder, Deus permitiu que ela chegasse lá. Deus reprova a corrupção dos políticos, mas aprova a autoridade deles. Não estou entendendo. É simples. Deus quer que exista governo. Deus é quem criou o governo. Mas Deus aprova um governo corrupto? Não. Deus disse que o objetivo do Estado, ou o objetivo do governo, é duas coisas: honrar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Esse é o objetivo do governo. Foi para isso que Deus instituiu as autoridades, só. Agora, a partir do momento que o governo aprova os maus e pune os bons, o que vai acontecer com esse governo? Deus vai puni-los. Mas cedo ou mais tarde a conta chega. Pode ter certeza, a conta chega. Todo corrupto, se não é pego pelos tribunais humanos, ele vai se dar conta no tribunal de Deus, no juízo final. Você pode ser impune aqui, mas tem um tribunal, meu filho, que não se vende, que não se corrompe. O mais interessante, eu encerro aqui, é quando ele diz aqui: tema a Deus. Não tenha medo do que os homens podem fazer a minha vida e a sua. Não tema. Você não pode ter medo da morte, porque você já morreu. Você já morreu, meu irmão. Você já morreu para Cristo. Você já morreu para esse mundo. A nossa vida agora torna-se preciosa aos olhos de Deus, e no dia que partimos daqui por causa da justiça, Deus seja glorificado por isso. Então que o nosso viver seja exemplar, no meio dos ímpios, em nosso relacionamento com os incrédulos, diante das autoridades que Deus instituiu, temos o dever de sermos cristãos exemplar, para que Deus seja glorificado. Que Deus aplique essa palavra nos corações dos irmãos. Amém.